Fala, meu querido, minha querida, beleza? Sobral na área e vamos falar de um tema importantíssimo hoje. Eu vou separei na verdade, dois artigos só para a gente trabalhar nesse bloco. O artigo 224 e o artigo 231 do CPC. Porque, querido, esses artigos vão falar como a gente vai contar os prazos, né? Então, ele é importante não só para quando cai o artigo em si em prova, como também quando cai um tipo de questão que bota lá um caso concreto para você. E essa questão pede para que você faça a contagem do prazo. Então você tem que aprender a fazer a contagem de prazo processual, beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Vou botar como tópico aqui contagem dos prazos processuais. Então, contagem dos prazos processuais. Ok? Beleza. Contagem dos prazos processuais. Então, o primeiro artigo que a gente vai trabalhar é o artigo 224 do CPC. Tá aí no seu material, gente. Vamos lá. Salvo disposição em contrário, os prazos são contados, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Então, vamos lá. Artigo 224. Artigo 224. Forma de contagem dos prazos processuais. Exclusão do dia. Exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Então vamos lá, gente. Antes de eu ler o restante, digamos que eu esteja falando contigo aqui hoje, é uma segunda-feira, beleza? Sei lá, segunda-feira, dia 15. E vamos dizer que pela lei processual hoje é o dia do começo do prazo. Que a gente já vai ver no artigo 231 quando que é o começo do prazo. Para contar, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que excluir o dia de hoje. Eu não começo contando hoje. Eu vou excluir esse dia e vou começar a contar amanhã. Desde que amanhã seja dia o quê? Útil. Porque os prazos processuais em dias correm em dias úteis, como você viu comigo no bloco anterior. Beleza? Ok? Vamos lá. O parágrafo primeiro fala assim: os dias de começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver indisponibilidade da comunicação telefônica. Então vamos lá. Dia que o expediente forense for encerrado antes do horário normal, ou iniciado depois da hora normal, ou ainda indisponibilidade da comunicação eletrônica. Então vamos lá. Então, dia em que o expediente forense. Dia. Perdão. Em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois. Encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou ainda no caso de indisponibilidade da comunicação eletrônica. Indisponibilidade da comunicação eletrônica. Vamos lá. Nessas hipóteses aqui, ó,
nessas hipóteses aqui. Qual é a consequência que o CPC está dando para a gente? Está dizendo que dia do começo e do vencimento será protraído para o primeiro dia útil seguinte. Vou explicar. Dia do começo e do vencimento protraído para o primeiro dia útil seguinte. Aí vamos a um exemplo. Aqui, queridos, linha do tempo, né? Vamos considerar que aqui seria o dia do começo do prazo, DCP, tá? Só que, e aí vamos considerar como horário forense. Aí vamos lá, gente. Cada estado, né, no seu Tribunal de Justiça vai regulamentar o seu horário forense. Vou botar um horário forense aqui das 11 às 18, tá? Só que vamos considerar que nesse dia do começo do prazo, expediente encerrou às 17 horas. Ou seja, antes do horário. O que vai acontecer? Esse aqui, que seria o dia do começo do prazo, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai passar para cá. E o que teremos aqui? Primeiro dia útil subsequente. E ó, tá no início da aula ainda. Vamos lá que a gente vai falar bastante. Nesse caso, vamos lá. Se esse aqui fosse o dia do começo do prazo, como é que eu faria a contagem, né? Como é que eu faria a contagem do prazo? Contar 1, 2, 3, 4, é isso, gente. Eu ia excluir esse dia e ia contar o primeiro dia a partir daqui. Entendeu? Só que como aqui o horário encerrou antes, tá vendo, da hora normal, e eu preciso protrair o dia do começo para o primeiro dia útil seguinte, então o dia do começo não vai ser aqui, o dia do começo vai ser aqui. E aí na hora de contar o que eu vou fazer, eu vou excluir esse aqui e vou contar o dia 1 aqui. De novo. Como é que se conta prazo processual? O dia do começo é hoje. Dia do começo é o dia 1 da contagem? Não! Dia do começo é o dia 1 da contagem? Não! Vou falar mais uma vez. Dia do começo é o dia 1 da contagem? Não! Por quê? Porque para contar o prazo processual, eu tenho que excluir o dia do começo. Então, se esse aqui for o dia do começo, eu vou excluir esse dia e vou contar o dia 1 no primeiro subsequente. Só que como no dia do começo o expediente, por exemplo, encerrou às 17, quando o normal encerrar às 18, eu vou pegar o dia do começo e vou jogar para o primeiro dia útil subsequente. Aí esse aqui virou o dia do começo. Como é que eu vou contar? Exclui esse e dia 1 vai ser o primeiro dia útil subsequente. Show? Beleza? Vamos seguir. 224, parágrafo 2º. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico. Vamos lá, queridos. Quando a intimação for feita por Diário de Justiça eletrônico. Aí esse eu vou ter que aproveitar. Do 224, parágrafo 2º, eu vou direto no parágrafo 3º. Vamos lá, leia comigo. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Então, deixa eu separar isso aqui. Ó. Disponibilização. Não. Vermelho deixa como divisório. Deixa eu botar. Opa! Caiu a caneta. Diz assim. Ó. Disponibilização aí eu tenho publicação e eu tenho contagem. Vou dar um exemplo simples. Disponibilização
terça, dia 14. Publicação, quarta, dia 15. Contagem, quinta, dia 16. Vamos lá, queridos. Se eu vou fazer uma intimação pelo Diário da Justiça... Gente, o que é Diário da Justiça? Você pode botar no Google. Você vê, Diário da Justiça. É um diário eletrônico na internet. Um diário oficial na internet, só isso. Imagina um jornal, um diário oficial, publicado na internet. Beleza? Vamos lá, queridos. Por exemplo, na Justiça do Trabalho, que horas sai o diário eletrônico? Ele sai às 19 horas. Ele é disponibilizado às 19 horas, por exemplo, de terça-feira. Então, o diário eletrônico do trabalho de terça vai ser só disponibilizado às 19. Pensa comigo, gente. Se o negócio começou às 19 horas, já encerrou o expediente, concorda comigo? Eu vou considerar esse dia aqui o dia do começo do prazo? Não. Porque aqui eu só disponibilizei. Qual vai ser o dia do começo do prazo? O dia da publicação, que é o dia seguinte. Onde é que eu tiro essa interpretação? Veja lá comigo de novo, 224, parágrafo 2º. Tá aí no seu material, abre aí. 224, parágrafo 2º. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização. Lê de novo, vamos lá. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização. Então, disponibiliza aqui, publicação é aqui. Então, eu considero efetivamente publicado no primeiro dia útil seguinte. Tá, e qual a relevância disso? Desce no parágrafo 3º. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Então, aqui, a contagem, aqui é o dia... Oxe, errei. Aqui é o dia 1. Você vai contar 1 aqui, na quinta-feira. Perceba, o negócio foi disponibilizado diário eletrônico na terça. Você vai considerar publicado na quarta. E a contagem vai começar na quinta. Tá bom, vamos dar uma piorada. Vamos considerar que seja... já sei. Vou botar aqui embaixo. Quinta, 16. Vamos botar agora que disponibilizou. Sexta, dia 17. Tá? Qual vai ser o dia da publicação? Sábado? Domingo? Lê comigo. 224, parágrafo 2º. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização. Se disponibilizou na sexta, primeiro dia útil seguinte, sábado, domingo, segunda. Segunda, dia 20. Concorda comigo? Beleza? Agora eu vou piorar mais ainda. Aí, olha só. Então, considerou publicado segunda. Desce no parágrafo 3º, olha de novo. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir a publicação. Aqui, ó. Aqui. Dia 21 é feriado. Dia 21 é feriado. Terça-feira. Eu vou começar a contagem na terça? Eu vou começar a contagem quando? Eu vou começar a contagem na quarta, dia 22. Deu para entender? E quarta, dia 22, vai ser o dia 1 do prazo. Deu para entender, gente? Então, assim, botei um exemplo mais simples, agora botei um exemplo mais complicado. O exemplo mais complicado, disponibilizado na sexta, só considera publicado na segunda e meti um feriado na terça. Cai em prova assim? Cai em prova assim. Ele vai te dar esse desenho e você vai ter que fazer a contagem do prazo processual. Ele vai perguntar para você quando o prazo vai terminar. O que você vai fazer? Disponibiliza um dia, considera publicado o primeiro dia útil seguinte, pode ser sexta para segunda, e começa a contagem no próximo dia útil seguinte. Pode ter um feriado no meio do caminho. Show de bola? Beleza? Ok. Então, assim, matamos o 224. Só que agora você tem que descer comigo no artigo 231. Por quê? A gente não está falando o tempo inteiro que a contagem do prazo... Cara, eu vou até marcar isso aqui. A contagem dos prazos. Ó, isso aqui é a palavra relevante. É com a exclusão do começo e inclusão do vencimento.
O relevante é isso aqui, exclusão do começo. Excluir o começo, tu vai fazer a conta certa. Mas afinal, quando é que começa o prazo? Para eu poder excluir. Vou repetir. Quando é que começa o prazo para eu excluir? Mais uma vez, quando é que começa o prazo para eu excluir? No caso de intimação por diário de justiça, já está explicado aqui. O 224 eu trouxe solução para você, beleza? Só que eu tenho outras formas de intimação. Quando a intimação for feita pelo correio, é quando eu receber a cartinha? Quando a intimação for feita por oficial de justiça, é quando o oficial de justiça fizer a intimação? Como é que conta o prazo? Quando que começa o prazo nessas hipóteses? Essa resposta quem vai te dar é o artigo 231. Vamos ler lá. Vamos lá. O artigo 231 fala assim: salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. Aqui eu aprendi a forma de contar. Agora eu vou falar sobre o dia do começo. Vamos lá. A data de juntada aos autos do aviso de recebimento quando a citação ou intimação for pelo correio. Olha só isso aqui, malandro. Então vamos dividir aqui. Criar um espacinho. Ó. Agora a gente vai falar aqui embaixo de dia do começo do prazo, que é o dia que vai ser excluído. Dia de começo do prazo. Vamos lá. Inciso 1. Citação ou intimação pelo correio, juntada aos autos do AR. Então vamos lá. 1. Cite ou int por correio. Vamos abreviar. No dia da juntada aos autos do AR. Todo mundo faz ideia do que é um aviso de recebimento. Aviso de recebimento é aquilo que o carteiro entrega, um documentinho para você assinar, avisando que recebeu. Ele leva aquele aviso de recebimento. Aquele aviso de recebimento vai ser juntado ao processo aqui. Vamos pegar o processo mais uma vez. Ó, aqui está o processo físico, né? Tá aqui o processo físico. Vai vir um papelzinho desse tamanho assim, mais ou menos, gente. Desse tamanho assim, né? Um papelzinho, um aviso de recebimento. Aquele aviso de recebimento vai ser devolvido ao cartório. O servidor vai pegar aquele aviso de recebimento e vai juntar aqui. Quando juntar, é o dia do começo do prazo. Vamos pensar num prazo de contestação, gente, 15 dias. Vamos pensar no prazo de contestação, 15 dias, beleza? Como é que conta esse prazo? Aí olha só, o que eu quero que você entenda. Cara, pensa na vida prática. Você acha que quando o carteiro vai lá e entrega a cartinha e você assina o aviso de recebimento, você acha que no dia seguinte isso está no cartório judicial? Porra, claro que não. Isso às vezes demora uma semana, 2 semanas. Então, ó, tu já tá sabendo do processo, ó. Mas o prazo tá contando? Quando vai começar a contar? Quando aquele aviso de recebimento voltar para o judiciário, chegar lá no cartório judicial, o servidor pegar o aviso de recebimento e, ó, juntar aqui no processo. Deu para entender? Aí, olha só. Vamos então considerar assim, ó. O carteiro entregou a cartinha e você assinou o AR no dia 2. Já começou o prazo? O AR foi juntado aos autos no dia 25, quinta-feira. Começou o prazo? Começou o prazo. Ó, tu recebeu a carta dia 2. O AR foi juntado aos autos dia 25. Agora começou o prazo. E se começou o prazo dia 25, já começou a contar? Pelo amor de Deus, fala não. Não, porque o dia do começo eu vou excluir. Então, ó, a cartinha foi recebida dia 2 e assinado AR. O AR foi juntado aos autos dia 25, quinta-feira. O prazo começou a contar dia 26, sexta. Porque para contar o prazo eu excluo o dia do começo. Entendeu? Show de bola? Beleza? Ok. Vem comigo. Vamos lá. Agora, inciso 2. Da data de juntada aos autos do mandado cumprido. Citação e intimação por oficial de justiça. Vamos lá. Cite ou int por oficial de justiça. Cite ou int por oficial de justiça. Data de juntada aos autos do mandado cumprido. Então, juntada aos autos do MN significa mandado, gente.
Mandado cumprido. Isso aqui foi o que eu fiz durante 7 anos da minha vida, como oficial de justiça federal. Então eu ia lá, eu fazia a intimação, pegava aquele mandado de intimação assinado, juntava, mesma coisa aqui, ó, pegava, juntava os autos do processo. E você acha que eu fazia isso sempre no mesmo dia? Não, cara, eu tava na rua cumprindo um mandado, um monte de coisa pra fazer. Normalmente deixava fazer no dia seguinte, mas às vezes nem no dia seguinte, às vezes fazia 2 dias depois. Então, quando o cidadão tomou ciência do mandado na terça, mas eu só juntei o mandado na quinta. Quando eu juntar o mandado na quinta, dia do começo do prazo. Mas já é o dia da contagem? Fala, não, pelo amor de Deus. Não, porque o dia do começo eu vou excluir. E o dia da contagem vai ser o primeiro dia útil subsequente. Show de bola? Beleza? Ok? Coisa linda. Vamos lá. Vem comigo, inciso 3. Na data de ocorrência da citação ou intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou chefe de secretaria. Então vamos lá. Cite ou int por escrivão ou chefe de secretaria. 3. Cite ou int por escrivão ou chefe de secretaria. Vou explicar. Data da ocorrência. Gente, escrivão é o chefe do cartório estadual, da Justiça Estadual. Chefe de secretaria da Justiça Federal. Só muda o nome, só isso, tá? Queridão, funciona assim na prática. Eu sou o escrivão aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aqui da primeira vara civil, beleza? Cara, tô lá, sentadão na minha mesa, quando eu olho pro balcão lá do cartório, quem tá? O réu. E tem uma intimação para ele. É comum isso acontecer? Tem um monte de empresa que é demandado o tempo inteiro, tem um monte de gente que é demandado o tempo inteiro. O cara tá lá. Aqui, ó. Eu levanto, vou lá, fala, queridão, toma ciência aqui para mim, por favor. Abra aqui, ó. Toma ciência aqui. Vou lá e faço a intimação diretamente. Ele vai lá e assina. Aqui é no mesmo dia. Na data da ocorrência. Na data que a parte tomou ciência. Então a parte foi lá, assinou, dia do começo do prazo. Mas já começou a contar? Não. Porque o dia do começo vai ser o quê? Excluído. Eu vou começar a contar no primeiro dia útil seguinte. Entendido? Vamos nessa. Inciso 4. O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou intimação for por edital. Isso aqui é importante, gente. Citação por edital, o juiz fixa um prazo. Então ele fala assim, edital com prazo de 5 dias. Edital, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. 4. Exemplo. Edital de intimação com prazo de 5 dias. O juiz fixou o prazo lá de 5 dias do edital de intimação. Vai ser o 5º dia, o início do prazo? Vai ser o primeiro dia? Não. Dia útil seguinte ao fim da dilação. Então, dia útil seguinte após o 5º dia. Então, dia útil seguinte após os 5 dias. Beleza? Então, você pega o prazo do edital e joga o primeiro dia útil seguinte. O dia útil seguinte vai ser o dia do começo do prazo. Já começou a contar o prazo? Não. Exclui o dia do começo e começa a contar no dia útil seguinte. Inciso 5. Vamos lá. Isso aqui é importante. O dia útil seguinte à consulta, ao teor da citação ou intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê quando a citação ou intimação for eletrônica. Importantíssimo isso aqui. Vamos lá. 5. Cite ou int eletrônica. Vamos conversar sobre isso aqui. Queridão, vou dar um exemplo. A citação ou intimação eletrônica, gente, é tipo tua caixa entrada de e-mail, né? Vou pegar um aqui só para mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem um negócio aqui que dá para te mostrar. Ó. Aqui, por exemplo, tá a minha caixa de entrada do Hotmail, né? E aí tem meus e-mails aqui, acho que não dá para ver muito perto. Uma caixa de entrada, qualquer. Caixa de entrada de e-mail, né? Então, por exemplo, se você pegar aqui, ó. Vou botar aqui pertinho para você. Oxi, cliquei aqui muito perto.
Ó, caixa de entrada, né? Tá vendo aqui, ó, caixa de entrada. Então, isso aqui é a caixa de entrada de e-mail. A intimação eletrônica chega por aqui. Você cadastra no portal e vai receber a intimação aqui. Quando eu receber a intimação, o que eu vou fazer? Eu vou, clicar nessa intimação. Eu cliquei aqui na minha intimação. Fui aqui, abri a tela, aqui um site qualquer que eu abri uma intimação. Quando eu cliquei, agora leia de novo lá comigo. Inciso 5. O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação de intimação. A consulta. Então, se eu consultei na terça, começa o prazo na quarta. E começa a contar na quinta, porque eu excluo o dia do começo do prazo. Então, vamos lá. Consultei terça. Começo na quarta. Contagem na quinta. Mas calma que aí tem mais uma hipótese. Vamos lá. Qual é a outra hipótese que está presente aí? Vamos conversar. Inciso 5. O dia útil seguinte à consulta, que eu expliquei para você agora, quando você apertou o dedinho, a consulta ao teor da citação de intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê. Que prazo é esse? 10 dias corridos. Porque senão, gente, se a intimação eletrônica você só vai começar depois de consultar e tu consultou 3 meses depois, a legislação processual te dá 10 dias para você consultar. Se você não consultar em 10 dias, aqui ó, de novo, ou o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou o dia útil seguinte ao término do prazo para que a consulta se dê. Então, vou botar outro exemplo aqui, ó. Prazo consulta. Ó. 10 dias. Eu vou considerar o dia do começo do prazo aqui, dia do começo. Que é o primeiro dia útil seguinte, tá vendo? Os 10 dias terminaram, aqui é o dia do começo. E aí eu vou começar aqui e vou começar a contar quando? Aqui. Que é o dia útil seguinte. Porque o começo, o que eu faço? Excluo o começo e depois inclui o vencimento. Vem comigo. O inciso 6. Ele fala assim: a data adjuntada do comunicado de que trata o artigo 232. Ou não havendo esse, a data adjuntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida quando a citação e intimação se realizar em cumprimento de carta. Vamos lá. Intimação por carta. Quando você está em âmbitos diferentes. Exemplo. Processo correndo no Rio e a parte ser intimada em São Paulo. Vai ser expedida uma carta precatória. Carta precatória, juízo deprecante é quem manda, juízo deprecado é quem recebe. Então o juízo do Rio depreca ao juízo de São Paulo que fez efeito uma intimação, ok? Então deprecante, quem manda a carta. Deprecado, quem recebe a carta. Aí vamos lá. O juízo deprecante do Rio manda uma carta para São Paulo para ser intimada uma pessoa lá em São Paulo, ok? O juiz lá de São Paulo manda intimar a pessoa. Quando é que começa o prazo para se manifestar? Lê comigo o artigo 232. No caso de comunicação, nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou intimação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juízo deprecador São Paulo ao juízo deprecante Rio de Janeiro. Traduzindo, tô no Rio de Janeiro. Aí São Paulo, intima o cara aí para mim. Sai uma carta precatória. Vuf! Chegou em São Paulo, juízo deprecador, intime-se. Quando o juízo manda intimar, a intimação é feita, tem que informar eletronicamente. O que eu faço? Mando um e-mail. E-mailzinho. Senhor juízo do Rio de Janeiro, foi intimado nessa data, se fulano de tal. Aí o juiz do Rio recebe a comunicação eletrônica. O que ele faz? Junta aos autos. E aí a juntada dessa comunicação eletrônica aos autos vai ser considerado o dia do começo do prazo. Mas o CPC foi sensível, pensando, e se não fizerem a comunicação? E se o juízo de São Paulo não mandar a comunicação? Aí pensa comigo. O juízo deprecante mandou a carta para São Paulo. Recebeu a carta. Mandou intimar, intimou. Depois que intima, ele fecha a carta e devolve para o Rio de Janeiro. Volta para o Rio. Essa carta vai ser juntada ao processo de origem. Então, ou vai ser o começo do prazo a juntada do comprovante eletrônico,
Ou, se não houver o comprovante eletrônico, a devolução da própria carta ao Rio de Janeiro. Então, vamos lá. No caso de citação e intimação por carta. Peraí, vou ter que botar aqui, sem espaço. Cite ou int por carta. Aí vamos lá. Juntada do comprovante eletrônico. Cite ou int por carta. Juntada, só vou lá anotar o exemplo que eu dei Rio São Paulo. Juntado do comprovante eletrônico ou, se não houver, vírgula, juntada da própria carta. Beleza? Inciso 7. A data da publicação, quando a intimação se der pelo Diário de Justiça. Essa eu já te ensinei. Tá igual ao anterior. Inciso 8. O dia da carga, quando a intimação se der por meio de retirada dos autos em carga do cartório ou secretaria. O que é a carga, gente? O advogado foi intimado para retirar os autos. O que é fazer carga? É assinar o livrinho, o advogado fala assim, ó, beleza, obrigado. Levei o processo. Isso é carga. Carga é levar o processo. Doutor, aqui, ó, só tem prazo 5 dias para manifestação. Ele assina o livrinho, tá retirando os autos. Aqui, ó, bota debaixo do braço e leva. No dia que ele faz a carga dos autos, é o dia do começo do prazo. Já vai começar a contar? Não, porque o dia do começo exclui e conta no primeiro dia útil subsequente. Então, por último, 7, dia da carga. Querido, essa aula eu quero que, se for o caso, você reassista, analise com calma, mas vamos lá mais uma vez. Forma de contagem do prazo. Exclui o início, exclui o começo e inclui o vencimento. Mas sobrar o quando que é o começo? Depende da forma da comunicação. Aí você vem pra cá. Se foi pelo correio, foi quando recebeu a cartinha? Não. Foi quando juntou aos autos o AR. Se foi por oficial de justiça, foi quando o oficial de justiça intimou? Não. Foi quando juntou aos autos o mandado cumprido. Se foi pelo escrivão-chefe de secretaria, aí foi no dia da ocorrência. Foi no dia que o escrivão foi lá e intimou. Se houve uma intimação por edital, pega o prazo do edital e considera o começo o primeiro dia útil subsequente. Se a citação ou intimação for eletrônica, opa, igual caixinha de e-mail. Aí o que vai ser aqui? Se eu consultei na terça, é o primeiro dia útil subsequente, o começo. E se começou na quarta, eu excluo a quarta, que é o dia do começo, e começo a contar na quinta. Ou, se não respeitou o prazo para consulta, qual o prazo para consulta? 10 dias, eu considero o começo o primeiro dia útil subsequente. E na hora de contar, eu excluo o começo e conto no primeiro dia útil posterior. Tá? Se a citação e intimação for por carta, saiu uma carta precatória do Rio para intimar lá em São Paulo. Pá! São Paulo intimou. Pá! O que São Paulo tem que fazer? Artigo 232, avisar o juiz do Rio. Manda um e-mail. Mandou um e-mail. Chegou no juiz do Rio, pum, juntou nos autos. Dia do começo do prazo. Mas e se o juízo de São Paulo não avisar? Quando São Paulo intima, ele devolve a carta para o Rio. A carta vai ser juntada aos autos, começa o prazo ali. E se começa o prazo, começa a contagem? Não. Porque dia do começo do prazo é uma coisa, dia da contagem é outra. Dia do começo do prazo é uma coisa, dia da contagem é a exclusão do dia do começo. Beleza? Deixa eu sair aqui rapidinho só para você pegar a tela toda. Ok? E me despedir de vocês. A gente fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.